Estamos no ar pela sua TV Nova, mais um programa Cuide Mais de Você. É muito bom, tá entrando na sua casa nesse horário da manhã para levar informações tão importantes para a tua saúde, para a tua qualidade de vida, para a tua saúde mental, que a gente precisa estar bem como um todo, né? Aproveita que você está aí, pega o teu celular e acesse o Instagram para seguir a gente, se você não segue ainda, tá? É o @programa Cuide Mais de Você, manda mensagem que a gente adora. Nossa equipe está sempre ligada lá nas mensagens de vocês. Aproveita também e acesse o Instagram da TV Nova, o @TV Nova Nordeste, e fica por dentro da nossa programação aqui da casa, do nosso noticiário, tá bom? Já estou aqui com a minha convidada querida, muito especial, doutora Janine Calisto, ela que é psicóloga e está aqui sempre com a gente. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Dani. É sempre muito bom participar. A gente vai... Hoje eu quero mandar um beijo, inclusive, para a Flama, viu, pessoal? Um beijo para a Flama, que não está aqui hoje, mas a gente vai conversar bastante, né, Janine? A gente estava, inclusive, já adiantando a conversa aqui, antecipando a conversa nos bastidores, né? Falando sobre o fim de ano. A gente está aí com o fim de ano na porta, né? Como passou rápido, Janine? Muito. Meu e Deus. Quando chega essa reta final, a impressão é que acelera ainda mais, É verdade, ainda tá voando. É. E a gente tá com o Natal, Ano Novo, né, na porta e conversando com o Janine, esse final de ano, as pessoas criam uma expectativa muito grande de planejamentos, de metas para o próximo ano, né? E isso, às vezes, acaba trazendo emoções e sentimentos bons, mas também frustrantes, né, Janine? Sim, sim. E aí a gente combinou de conversar um pouco sobre isso e eu já inicio dizendo para você nota isso, que as pessoas no fim de ano estão com as emoções mais à flor da pele e muitas pessoas acabam trazendo sentimentos que não são tão bons, né? Emoções que são de tristeza, de não ter alcançado uma meta desejada. Perfeito, Dani, exatamente. As emoções, de uma maneira geral, nessa reta final, elas ficam bem mais afloradas. Existem pessoas, inclusive, que não gostam dessa época, das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, ficam mais tristes. Algumas que já têm algum tipo de transtorno, isso vem à tona, né, de uma maneira mais evidente. E a gente entende que tem uma relação exatamente com esse pensamento que você colocou, de muitas vezes, tudo que eu pensei, eu planejei ao longo do ano e eu não consegui. O foco do pensamento, geralmente, ele vai para um pensamento negativo e não para o pensamento positivo. Porque o que você conseguiu? Né? O que você conseguiu conquistar? O que você, de fato, fez diferente, transformou? Mas a nossa tendência, geralmente, é pensar aquilo que não conseguiu, o que não foi possível, o que eu não desenvolvi, o que eu não fiz diferente. Enfim, então faz com que realmente essas emoções, esses pensamentos negativos, as crenças, elas acabem tendo uma evidência nesse formato. E é verdade que se tratando de verdade mesmo, assim, do órgão do cérebro, ele tem uma tendência para o negativo, isso é geral, a gente tem que estar sempre lutando contra isso. Isso é ciência. Na verdade, todo o cérebro, ele já vem de fábrica, não é uma coisa assim, eu tenho isso. Não, todo o cérebro ele vem com uma tendência a focar mais em pensamentos negativos. Eu sempre costumo falar isso, ele fica no polo negativo. A nossa tendência, isso é um mecanismo de defesa, ele entende que imagina que você vai fazer um planejamento, você vai ter um projeto novo na sua vida. Então, boa parte das vezes, os pensamentos que vêm são aqueles pensamentos que, ai meu Deus, eu não sei porque eu vou inventar isso. Né? Logo agora, acontece alguma coisa que sai do que você imaginava, você já começa a pensar, eu não deveria ter feito, por que eu inventei, por que eu vou fazer, eu sabia que não ia dar errado. E aí, o mecanismo de defesa é, se realmente não der certo, se não sair como esperado, a tendência é que você diminua o seu nível de frustração ou tristeza com aquilo. Então, ele acha que está defendendo, mas ao mesmo tempo, se você não parar para cuidar desses pensamentos, né, de analisar, de administrar, a tendência também é que você paralise, que você tenda a não fazer, não ir adiante, não realizar, né, os planos, os sonhos, porque você vai ficar sempre naquela defensiva de achar que não vai dar certo, ou que não é merecedor, que não deve ir adiante porque vai ficar muito frustrado, enfim. Então, é uma administração e é ficar realmente atento sempre a esses pensamentos. E tá sempre trabalhando, estimulando ele a pensar coisas positivas, né? Eu noto que até assim, conversando com muitas pessoas que querem ter hábitos saudáveis, né? E aí começa ali, de repente, o que eu vim fazer na academia? Sabe? Poxa, eu não devia ter inventado. É esse tipo de coisa que a gente tem que lutar contra, né? Exatamente. Tem um outro ponto que fim de ano também a gente nota, que são os lutos, né? Assim, fim de ano, querendo ou não, Natal,
é uma comemoração muito familiar, de reunião familiar, né? Então a gente se reúne com a família, a gente tá ali com todo mundo e de repente vem aí à tona, né? Aquele luto que se passou, as pessoas que se foram. E eu tenho, inclusive, pessoas assim próximas que ficam mais tristes, que voltam naquele lugar de luto, né? Porque não está mais ali, porque está sentindo aquela falta. Exatamente. É algo que se deve trabalhar também. Exatamente, associa, né? O cérebro também ele associa muito. Então, às vezes acontecem situações que essas pessoas perderam entes queridos, né? As pessoas familiares, enfim, exatamente no período também. E aí a associação ela é inevitável, de você sempre lembrar, e foi exatamente na semana do Natal, ou foi no dia do Ano Novo. E já traz uma mensagem, o final de ano, de ciclo, encerramento de ciclo, de finitude, porque a ideia é, finalizou um período para reiniciar outro. Então o cérebro ele já vai naquele movimento de pensamentos, eu perdi essa pessoa nesse período, como é que eu lido? E foi um período muito difícil, pensamentos, mensagens, né? Lembranças negativas, enfim. Tem isso que você falou muito bem da questão dos encontros familiares, de amigos, confraternizações, mas às vezes também impacta de uma maneira negativa para algumas pessoas que têm conflitos nessas bases, nessas relações, nesses grupos. E aí, às vezes, chegar no final do ano é reviver, de repente, momentos conflituosos ou tristes relacionados a essas pessoas, né? Da família ou amigos, enfim. Se você fosse, Janine, fazer um estudo, assim, desses últimos anos, a gente teve um ano pandêmico, né? Esse ano também de muita guerra. Isso acaba que a gente absorve muita coisa, né? A gente perdeu muitas pessoas queridas. Não tem sido anos fáceis, né? Para a gente seguir bem, para a gente seguir com alto astral lá em cima. Então, sempre muita notícia triste, a gente sempre vem vendo tudo isso. Se você puder fazer um parâmetro, assim, desse ano, de como foi, se você está notando que as pessoas estão buscando mais a psicoterapia, né, se cuidar, fazer aquilo ali com mais frequência. O que você vem notando? Para a psicologia, eu diria que, assim como você trouxe, né, o período pandêmico, pós-pandemia também, ele é muito envolvido de dor e de perda. Mas para a psicologia, eu diria que teve um impacto no sentido da valorização, das pessoas entenderem, de fato, verem sentido e resultado na busca do processo da psicoterapia, do autoconhecimento, de entender assim, olha, a gente precisa olhar para o que a gente sente, precisa acessar essas emoções, esses sentimentos, entender por que eu sinto isso e, principalmente, organizar para conseguir seguir. Porque o processo é sempre esse, eu digo sempre isso, assim, a vida ela só tem um sentido, em frente. E a gente precisa enfrentar, inclusive. A gente não consegue enfrentar se a gente não conseguir também acessar, se permitir acessar esses sentimentos. E, sem dúvida, principalmente esse pós-pandemia, durante a gente já conseguiu perceber assim, uma elevação no índice da procura, da busca, e o pós também, porque as pessoas pensam e associam que só tivemos problemas emocionais durante a pandemia, mas, na verdade, existem muitas questões, inclusive de respeito às diferenças, como a gente costuma ver, tudo que vem acontecendo no mundo, né, das guerras, enfim. Então, a gente entende que as pessoas estão com um pensamento muito mais de aceitação, de sentido para o processo da psicoterapia. Eu venho, esse último ano, me impressionando com a quantidade de homens, inclusive, que estão no nosso ciclo de convivência, né, que falam assim, não, hoje eu tenho terapia. Eu estou começando a ver isso, era coisa que, assim, antes da pandemia, por exemplo, eu nunca tinha conhecido homens e que falam abertamente, né, porque ainda existe aquele tabu, terapia, principalmente para os homens, né? As mulheres já estão mais abertas, já estão colocando mais ali na sua rotina semanal, não, esse aqui é o meu momento, eu preciso. Mas esses dias, né, nesses últimos meses, poder ouvir homens falando abertamente, né, em grupos, que estão indo para a terapia, nossa, isso é um ganho maravilhoso, né? Exatamente, é um ganho sem dúvida. E é um ganho para todo mundo, porque a gente sabe que isso vai impactar na qualidade das relações interpessoais, na sua relação com o trabalho, na sua relação com o parceiro, com a parceira, com a família, com os amigos, a própria relação, né, com si mesmo, porque a gente entende que muitas coisas elas tem como base a relação com a baixa autoestima. Então, a gente entende que é um reflexo em todos os aspectos da vida. E os homens são mais retraídos, mais retraídos, tem toda uma questão cultural também, a gente entende, né? Só aquela frase que é super conhecida, né? Homem não chora. Então, só isso aí, já tira, né? Exatamente, né? Que as pessoas entendem que, assim, se você não chorar, quer dizer o quê? Você não pode acessar essa emoção.
seja ela positiva, por um choro positivo ou por um choro por algum motivo negativo. Então, quando se coloca isso, por que eu vou procurar um psicólogo? Por que eu vou procurar um processo de psicoterapia? Eu não preciso. E toca muito num ponto que o ser humano, de uma maneira geral, existe uma vaidade, que é a fortaleza. Então, você buscar ajuda é muito associado à fragilidade. E, na verdade, é normal, é importante você buscar. É verdade. Existe uma relação de fim de ano, Janine, com depressão, com ansiedade? Você nota que no fim de ano, devido a essa coisa, né, que foi criada, porque assim, eu acho que mudanças, hábitos, metas, elas podem ser colocadas em qualquer período do ano. Não precisa necessariamente ser no fim do ano, mas no fim do ano tem essa proposta, ele traz essa proposta de um novo ano que se aproxima, eu tenho que bater as minhas metas ano que vem, eu não bati. E aí acaba que aumenta o índice de depressão, de ansiedade, né? Você nota isso? Exatamente. É muito forte, Dani, esse período, muito forte mesmo, assim, porque a gente entende que as pessoas, elas estão, de fato, mais sensíveis. A mídia também, o marketing, ele traz toda essa informação, como você colocou, um novo ano. Então, se é novo, vamos mudar tudo. Tanto é que as pessoas acabam até mudando o visual, forma de se vestir, criam novos hábitos, alimentação, né, rotina com exercício físico, enfim. E isso tem um impacto, sem dúvida, assim, na questão e é importante diferenciar, não é só uma questão do período ser mais depressivo. Às vezes é uma tristeza pontual, é aquela fase, aquele período, aquele momento. Por conta disso, por estar tão próximo do fim. Mas que bom que tem recomeço, né? Que bom que tem recomeço. A gente vai fazer o seguinte, Janine, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas quando voltar eu quero conversar mais, porque eu quero entender como é que a gente faz para ter um ano de excelência, né? Colocar metas aí, qual é o segredo de colocar metas que a gente consiga alcançar, né? Você não sai daí. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você, mas antes tem dica de beleza de toda a equipe da Duo Brow. Olá, eu sou o Matheus Fernandes, terapeuta capilar e colorista aqui na Duo Brow. E hoje eu vou te dar 5 dicas de como manter o seu loiro saudável. Dica número 1, capriche na hidratação. Sempre escolha os melhores produtos para sempre repor a nutrição que seu cabelo está perdendo. Dica número 2, evite o excesso de calor. Secador, chapinha, babyliss, sempre vai ser os vilões do teu cabelo loiro. Dica número 3, e essa é pra geral, não é só pra loiro. Mantenha as pontinhas sempre preparadas. Fazer um corte, fazer um design de corte, sempre vai te ajudar no tratamento dos teus fios. Quarta dica, sempre opte por produtos que tenham proteção solar. Chegou a hora de finalizar. Aqui na Duo Brow temos tratamentos de acordo com a necessidade do seu cabelo. Desde uma hidratação mais simples até uma reconstrução mais elaborada, de produtos com altíssima qualidade. Eu sou Matheus Fernandes e estou aqui te esperando para deixar o seu loiro ainda mais incrível. Convidar a Janine para conhecer o Duo Brow, viu? Já gostei. Maravilhoso lá, Janine. Fica no Shopping Pátio Linda. Você que mora aí pertinho, vai lá conhecer. Um beijo para toda a equipe. E a gente vai ficar com a dica agora da Débora Wagner, que é a dica de alimentação saudável. Vamos conferir. Oi, gente, tudo bom? A nossa dica do Cuide Mais da Sua Alimentação hoje vai falar sobre hidratação, algo que é essencial, muito importante para a gente manter a nossa boa saúde. E você sabia que existe uma recomendação de hidratação? O ideal é que a gente consuma, em média, 30 a 40 ml por quilo de peso que a gente tem. Por exemplo, se você tem 60 quilos, você deve multiplicar 35 ml vezes 60 e aí vai dar o total de água, o volume total do dia que você deveria beber. E é importante que você se organize para beber água, porque outros líquidos são bem-vindos, mas a água é fundamental. E que também você possa distribuir essa hidratação ao longo do dia, não exagerando, muito pertinho de você dormir. É interessante deixar pelo menos 2 horas antes de dormir aquela hidratação leve, só para dar um confortinho na boca, mas aquele peso da água você distribui durante o dia para que isso não interfira e você acorde com vontade, por exemplo, de fazer xixi. Então, cuida bem da sua hidratação também, além da sua dieta e alimentação saudável, porque essa dica é valiosa. Valiosa é você, Débora. Um grande beijo, viu? Obrigada. Ela está sempre trazendo, Janine, dicas todos os sábados de alimentação saudável. A gente tem aprendido muito com ela. Obrigada de verdade. E a gente está com a Janine Calisto, psicóloga. A gente está conversando sobre metas
planejamento para o novo ano que está se aproximando? Eu sei que você já está com o coração aí palpitando, né, na expectativa desse novo ano. E a gente sabe que o excesso de trabalho, ele também traz algumas emoções, alguns diagnósticos, né, Janine? Inclusive, tem um diagnóstico que tem muito se falado aí, que é o burnout, né? Isso, explica um pouquinho pra gente o que é e qual a relação dele com o fim de ano. Isso, Dani. O burnout, na verdade, se a gente for colocar de uma maneira bem simples e objetiva, é aquele momento, aquela fase onde você está com as emoções extremamente fervendo na cabeça. Tem muita relação com um reflexo direto nos relacionamentos interpessoais, mais precisamente no trabalho. Às vezes relação que é nociva, assédio, enfim, esse tipo de situação. Às vezes também alguma situação que você não tenha uma identificação tão grande com a cultura do local, com o tipo de atividade que você faça. É uma insatisfação, só que num nível muito elevado. Então façam que essas pessoas elas realmente entrem num estado, muitas vezes, de nível de estresse muito elevado, né, de agressividade ou de depressão. Então, existem alguns extremos, mas é sempre pensar isso, as emoções elas vão para os extremos. Então, quando a gente pensa na relação com o trabalho, a gente traz isso para o período do final do ano, a gente entende e consegue visualizar que existem algumas áreas, principalmente, que elas têm uma carga de trabalho, tanto de horário, mais intensa. E aí é mais comum. Metas também, né? Exatamente. Bater as metas, né? Perfeito. E aí é mais comum, nesse período, a gente inclusive conseguir identificar algumas pessoas que sejam diagnosticadas com o burnout. Exatamente nesse período, porque a área de saúde, por exemplo, é muito mais intenso, a área de varejo, vendas, comercial, como você colocou, são metas. Então, existe uma cobrança muito intensa, muito acirrada. E faz com que você entre também num período, meio que num looping de autocobrança. E isso reflete na saúde da emoção. Como é que a gente faz, Janine, para no fim de ano a gente se blindar de tudo isso, para a gente conseguir aproveitar o Natal bem, em paz, estar tranquila, aproveitar, né, a virada do ano, sem tanta expectativa, assim, que sim, é importante a expectativa, mas até um certo limite, né? Equilibrar, exatamente. Dani, eu acho que uma coisa que é super importante é o momento do descanso. Ele precisa existir. E ele precisa ser não só relacionado ao final de semana, porque muitas vezes as pessoas trazem isso, né? Às vezes nem conseguem final de semana, né, também. Às vezes passa o final de semana também trabalhando, quem traz tem criança, trabalho para... por exemplo, como eu, final de semana a gente trabalha bem puxado, mais. Né? Exatamente. Então, é entender que ao longo do seu dia, no dia a dia, você precisa ter momentos de relaxamento. Seja uma música que você gosta, seja um momento para você. De repente, assim, quem gosta de cozinhar, eu vou fazer um prato, que é aquele prato que eu sei que eu gosto. Ou eu vou fazer aquela comida, eu vou comer naquele local que eu acho que é interessante. Fazer alguma coisa para si. É sempre muito importante você tentar parar e não pensar assim, vai ser o momento que dá. É um encaixe, não. Mas ter isso, de fato, estabelecido na rotina, exatamente. Então, ter o hábito de exercício físico, agora é o momento, o meu horário para a academia, então eu preciso ir para esse momento agora. Né? Ter um momento que você vai, de repente, visitar alguém que você gosta, que você vai ter momentos que você vai trocar ideia, conversa, seja com parceiro, com parceira. Sem ser pelo celular, né, Janine? Exatamente. A gente sabe que o celular ajuda, a gente trabalha por ele, mas vamos tentar se aproximar mais das pessoas, o olho no olho é tão importante. Exatamente, né? Exatamente. E sempre pensar em hábitos, em coisas que tragam bem-estar. Né? O próprio processo de psicoterapia, ele ajuda nisso, porque faz com que você aprenda a colocar limite e entender que você vai servir pessoas, mas que você também vai trazer momentos e fazer coisas para você, que é super importante. Para quem não tem assim tempo, muitas vezes, de ir até a psicóloga, o formato online, o formato virtual, ele é válido, Janine? Super funciona. E a gente você atende bastante, muito, né? Inclusive, principalmente depois da pandemia. É incrível como as pessoas começaram a dar valor e entender que tem uma funcionalidade no processo online. Né? Existem muitos brasileiros que moram em outros países e a cultura é diferente, não tem como. A psicologia é uma só, mas a cultura é diferente. Então, eles buscam profissionais brasileiros. Então, funciona, é importante, inclusive você otimiza o seu tempo, porque imagina, você não vai pegar engarrafamento, às vezes você está ali em casa arrumando alguma coisa, é o horário da terapia, e você parou ali para aquele seu momento, então funciona e ajuda bastante. Muito bom. E com relação a gente sabe que no mundo materno,
as emoções de fim de ano também aumentam ainda mais, né? Porque as responsabilidades, um ano escolar, eu pelo menos vou iniciar uma fase escolar com as crianças. Então, para as mamães também é bem mais importante, né, Janine? Que se comprometa. Eu sei que, assim, eu percebo que ao meu redor, quando eu coloquei a terapia semanalmente, assim, como uma rotina, como uma obrigação, que eu determinei isso, tudo melhorou demais, assim. Eu consigo lidar com qualquer problema que vier de doença, né? Eu consigo lidar melhor, eu respiro fundo, eu digo, não, vai dar certo, tá tudo bem. Eu acho que no mundo materno, assim, é indispensável que você cuide da sua mente, senão você não vai conseguir. Verdade, Dani. É o planejamento, ele reflete diretamente no planejamento e principalmente no sentimento de capacidade. Eu tenho certeza que hoje você tem sentimentos e pensamentos muito mais voltados para a qualidade e o sentimento de você consegue, eu consigo fazer, eu sou capaz de fazer. Isso, né? Exatamente, exatamente. Então, ela organiza todos os sentimentos. É como se tivesse tudo desorganizado. E quando você entra nesse processo e nessa fase que você está, né, de maternar, é super importante. Inclusive, é uma situação que você trouxe, né, essa questão do final do ano, o reflexo que traz na maternidade, é interessante porque é além do final do ano também. Porque você está o tempo inteiro ali trabalhando com lutos, pequenos lutos. Ele deixa de ser um bebezinho, passa a ser uma criança, depois ele vai evoluindo, vai desenvolvendo. E isso deixaram tem um reflexo. a chupeta. Eu fiz uma postagem na internet, deixaram a chupeta. Pois é. Fiquei morrendo de dó de jogar a chupeta, mas é importante para essa fase, precisa deixar. Exatamente. E trabalhar as emoções dessa mãe nesse processo. Né? As mães têm as emoções mais afloradas. Se tratando do novo ano, como é que a gente faz para organizar mesmo, assim, fazer um planejamento? Tem gente que nunca fez, mas que está com esse desejo no coração de dizer, não, eu quero fazer um planejamento. O que é que você conversa com os seus pacientes? O que é que você passa de dica? Tem um exercício que eu adoro e eu sempre passo para os pacientes quando chega essa reta final do ano. Eu peço para que eles escrevam uma carta para si mesmo, né? E nessa carta, coloque ali tudo que você imagina, que você deseja. Não importa o tamanho do sonho, o importante eu vou projetar ali, escrever tudo que eu tenho vontade, né? Onde eu quero chegar, planejamentos, habilidades que eu preciso desenvolver, de repente, para isso, conquistas, enfim. E depois de 6 meses, ou no final do ano seguinte, você abre essa carta e relê. Porque vai ter um impacto diferente. A fase que você está nesse momento e a maneira como você vai se perceber dali a um tempo. No outro ano. Exatamente. E o que você conseguiu de fato? E aí você abre no outro final do ano. No outro final do ano. Exatamente. E aí o que você conseguiu de fato, que você não conseguiu, o que foi diferente, o que foi transformado, o que foi adaptado. É um exercício bem interessante e faz com que você realmente faça uma autorreflexão. Anotou, Tati? A gente vai fazer, viu? Vamos fazer, com certeza. Porque é como você falou, né? A gente tem uma visão hoje do que a gente precisa fazer. Mas, às vezes, no meio do ano, a gente sente um desejo diferente. E acaba, eu vou fazer tal curso e, de repente, faz outro. Isso. Né? Se apaixona por uma outra área. Então, é importante fazer essa avaliação. E dá dicas, Janine, de como a gente ter um ano realmente de excelência, de como a gente incluir. O que a gente precisa realmente, assim, na nossa rotina, incluir para a gente acordar bem, manter ali. Eu sei que vai ter dia que não tem jeito, né? Mas com um pensamento sempre positivo de, não, hoje o dia vai ser bom, né? Eu acordei, por mais que tenha 1000 coisas para fazer, mas vai dar certo. Dani, sempre revisitar pensamentos e memórias de conquista. Tudo aquilo que a gente fez, que conquistou, que superou, que é alguma coisa que você pensa assim, nossa, eu me orgulho disso. Coisas positivas. E você relembrar na sua história de vida. E isso desde muito tempo atrás até hoje. Fazer uma linha do tempo, principalmente nos dias difíceis. Eu acho que é bem importante. Ai, que coisa boa, é sempre bom ter você aqui, Janine. Muito obrigada. Eu que agradeço. E quem está assistindo, segue a Janine no Instagram. Ela dá dicas importantíssimas, inclusive a Janine faz um trabalho assim de excelência com relação a novas oportunidades. Então, ela dá dicas de como você conseguir ingressar aí no mercado de trabalho, né, Janine? Isso. Tem essa área também que a gente pode vir trazer esse tema para cá, né? De um bom currículo, né? Uma boa postura aí para você conseguir a oportunidade de trabalho. Posicionamento, obrigada, viu? Enfim, obrigada também. Eu que agradeço, sempre muito bom. Obrigada mesmo. E para você que está aí, a gente deseja um final de semana abençoado, que você aproveite sua família, seus amigos e que tenha um encontro marcado com a gente no próximo sábado, viu? Um grande beijo. TV Nova em todo lugar.